décima reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 16 de dezembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo pomelense, declaro aberta a 10ª reunião extraordinária do ano de 2025. Senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, população presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite. Ordem do dia, primeira parte. Em ato contínuo, determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia saber. Ata da 9ª reunião extraordinária. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, todos que nos acompanham, boa noite. Ata da 9ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2025, ocorreu a 9ª reunião extraordinária da Câmara, convocada para 19 horas e 30 minutos, na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião. Em seguida, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou o primeiro secretário, vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei número 25/2025. Emenda de redação número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei número 25/2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, das emendas substitutiva e de redação. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber, retomando a primeira discussão do projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para a implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. O vereador Fábio Júnior, que solicitou vista do PL, apresentou emendas que visam alterar dispositivos do artigo 2º do referido projeto, bem como corrigir a emenda e o artigo 1º. Após debates, o PL número 25/2025 foi submetido em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se no dia 9 de dezembro, às 18 horas e 30 minutos. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 26 de novembro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão.
Vereadores e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovado. Só vamos fazer uma mudança aqui, que no finalzinho que ela colocou, não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta. Só vai tirar essa palavra aberta, que na extraordinária nós não temos essa palavra aberta. Certo? Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 28/2025, que dá nome ao logrador público na forma que menciona e contém outras providências. Está em segunda discussão. Esse projeto é de minha autoria. Essa rua é a Rua da Mãe Rainha, naquele loteamento do Dr. Celso. Eu fui procurado por alguns moradores. Lá tem uma moradora que está dependendo da Copasa, está dependendo da energia elétrica, mas sem essa rua, a partir do momento que ela não existe, então não tem como ela ter esse atendimento. Então, e tem alguns moradores, tem alguns lotes lá, estão querendo legalizar, mas depende do nome dessa rua. Então, eu acho que o mais justo é a gente estar concedendo ao nome do Dr. Celso. Aquele loteamento foi todo ele. Se vocês observarem, lá no antigo Mataburro, saindo por Linco, até na Mãe Rainha, quantas casas que não tem? Quantos benefícios que não trouxe aquelas moradias ali? Se ele realmente batesse o pé, né, e tivesse aquela visão só de terra, 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 como seria? Olha lá que maravilha que tem, quantas casas tem prédio. Inclusive, o nosso vereador tem uma oficina lá naquela rua, onde o lote foi do Dr. Celso. Né? Então, quer dizer, foi uma ideia brilhante que ele teve, assim, em sempre estar ajudando o nosso município. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente estar concedendo o nome daquela rua ao Dr. Celso Tafuri. E conto com o apoio de todos os senhores. Muito obrigado. Coloco em segunda votação a redação final o projeto de lei número 28/2025. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Vou colocar em votação, se todos estão de acordo em colocarmos em primeira discussão e votação o projeto de lei número 30 de 2025, que autoriza a concessão de cestas natalinas aos servidores públicos municipais e dá outras providências nessa reunião extraordinária. Todos concordam? Desse modo, determina a leitura do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, em conjunto com a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao projeto de lei 30 de 2025, que autoriza a concessão de cestas natalinas aos servidores públicos municipais e dá outras providências nesta reunião extraordinária. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, em conjunto com a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Vem a estas comissões o projeto de lei número 30 de 2025, que autoriza a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos municipais e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre autorização legislativa para a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos municipais. Submetido ao parecer da Procuradoria Jurídica, não foi detectada ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei, de modo que foi submetida à discussão. Seguindo a tramitação, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Desta forma, a comissão conjunta, formada pelas comissões permanentes de Legislação, Justiça e Finanças e de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 30 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Municipal de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 16 de dezembro de 2025. Celso Simões da Silva, presidente da Comissão de Legislação. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente da Comissão de Orçamento. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação. Itamar Meireles Campos, vice-presidente da Comissão de Orçamento. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro da Comissão de Orçamento.
Naelton de Souza Campos, membro da Comissão de Legislação. Consulta o plenário se dispensa a leitura do projeto de lei 030/2025. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 30/2025, que autoriza a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos municipais e da outras providências. Está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, nossa boa noite aí aos nobres pares vereadores, senhora vereadora, servidores da casa aí, e as pessoas aí que vão acompanhar ou que acompanham pela transmissão dos canais oficiais da Câmara. Brevemente, senhor presidente, não poderia deixar de colocar minha opinião em relação ao projeto, até porque, como não faço parte das comissões, não participei dos debates, então venho em plenário aqui deixar minha opinião a respeito do projeto. Projeto corrido, né, e que a administração, né, conta justamente com essa casa legislativa para regularizar uma situação, na verdade. Fico imaginando se esse projeto tivesse chegado aqui em dezembro de 2015, como que isso ia ser, infelizmente, diferente. Mas quem era vereador naquela época, hoje aí está como prefeito e vê justamente a dificuldade e a necessidade de se ter um bom relacionamento e uma boa política de vizinhança, digamos assim, com a Câmara Legislativa. Infelizmente, né, outros não souberam, né, dessa importância da Câmara Legislativa. A questão é que o Tribunal de Contas e alguma parte do Ministério Público também tem entendido que esses benefícios de entrega de cestas e outros benefícios aí, eles têm que ser precedidos de autorização legislativa. Justamente, o prefeito não pode fazer isso por conta própria, porque isso se torna abuso de poder político, né, de se usar a máquina pública sem autorização legislativa para se distribuir essas, né, não só cesta de Natal, mas outras penduricários aí, digamos assim. Por ser um projeto corrido, né, o projeto chegou à casa hoje justamente aí, veio com alguns problemas, mas a gente reconhece e, logicamente, ninguém aqui vai votar contra direito de servidor, né? Seria a segunda vez no ano que isso aconteceria. Mas vê que a própria justificativa do projeto de lei, né, ela vem no final, né? Dessa forma, estamos solicitando autorização legislativa para que o Executivo possa firmar o termo de cooperação ou fomento com a entidade mencionada, né? Então, são erros básicos aqui, mas que mostra justamente uma falta de atenção e carinho, né, com o projeto e principalmente em relação ao valor. Nós estamos autorizando aí uma despesa de R$ 72.500 para a compra dessas cestas, só que essa licitação ela já foi feita aí, publicada em 5 de novembro desse ano, né? Então, ou seja, a prefeitura licitou, comprou e agora nós vamos salvar o prefeito aí para não ter que, às vezes, responder, inclusive, aí, né, regularizando, digamos assim, essa questão das cestas, né? As cestas foram adquiridas aí pelo valor de R$ 61.200 e eles colocaram aqui os 75 mil que nós estamos autorizando aí, né, caso haja necessidade até da aquisição de alguma outro kit, né? A cesta vai ser entregue aí com a bolsa térmica, um AviFest, um pacote de filé de coxa, um pacote de coxinha da asa, um pacote de linguiça para churrasco. Então, é o que foi definido. Só acho que poderia ter se observado isso, né, antes de se fazer a licitação, tem encaminhado o projeto no tempo hábil, aí, logicamente, até o que a gente fala aqui. Quando a gente alerta alguma coisa ou fala alguma coisa, às vezes a gente está salvando a própria administração de lá na frente responder e inclusive, às vezes, ter que devolver dinheiro ou questões mais graves. Essa que é a função da Câmara aí,
E é um projeto que nós estamos votando para isso. Nós estamos salvando, né, na verdade, aí, o prefeito para evitar que ele responda futuramente aí, pelo ato cometido. Muito obrigado e boa noite. Coloco em segunda votação, primeira votação, o projeto de lei número 30 de 2025. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Consulta o plenário se nós podemos quebrar o interstício para que a gente possa fazer a segunda votação. Então vamos passar para a segunda discussão e a segunda votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 30 de 2025 que autoriza a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos municipais e da outras providências. Está em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade. Eu quero, assim, também agradecer aos pares, né, por, assim, como o vereador Fábio disse, assim, é uma coisa que chegou assim, né, de última hora, mas também nós não podemos deixar, né, deixar de fazer a nossa parte. Então quero agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação, que mais uma vez estamos mostrando, né, que a nossa casa está unida e nós queremos o bem para todos. Estando esgotadas as matérias... Deste modo, encaminho para a sanção municipal. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião às 19 horas, sessão solene de entrega de título de cidadão honorário. Tenham todos uma boa noite e um forte abraço.